que você está? Vamos conversar sobre assuntos que baixam a nossa autoestima. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse medo de ser rejeitada. Vamos conversar de uma maneira certa, como poucas pessoas na verdade sabem. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para que seja melhor absorvido por você, para que a gente possa ter uma sequência aí nesse assunto. Na primeira parte a gente vai conversar sobre a base do medo e por que esse medo acontece. Já na segunda parte eu vou trazer 5 maneiras de você conseguir superar esse medo que nos prejudica tanto, né? E assim, se você sente esse medo que não nos agrega, que pode de repente se transformar em grandes impedimentos na tua vida, em vários aspectos da sua vida e vai te atrapalhando aí no teu dia a dia, é porque você de repente pode não estar dando atenção devida, né, em algumas características comuns, algumas coisas, né, mas que podem estar aí fazendo toda a diferença para você. E nesse bate-papo de hoje eu vou te mostrar de verdade aí, de uma forma bem simples, bem descomplicada, de uma forma bem acessível, o que eu faço, né, comigo mesmo, que dá super certo para mim e para as pessoas que me pedem orientação quanto a esse tipo de sentimento, né, de repente nas minhas aulas ou nos meus atendimentos, e super funciona. Então olha só, vem comigo aqui. Se você não me conhece ainda, prazer, muito prazer em estar aqui. Eu sou Gleucha Maior. Eu estou deixando aqui, inclusive aqui embaixo, alguns links com o meu blog, com as minhas redes sociais e até mesmo com alguns projetos gratuitos que eu tenho feito para que a gente possa se conectar melhor, para que a gente possa se conhecer melhor. Então, antes de começar esse nosso encontro aqui tão legal, eu só vou te pedir 2 favores, tá bom? Que é o combustível real aqui para que eu possa continuar trazendo conteúdo de forma gratuita para você. Fica aqui embaixo, já deixa o seu like, deixa um comentário aí depois falando o que você tá achando, o que você achou desse conteúdo. E um detalhe muito importante, se você não é inscrito ainda, se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve, já ativa aí o sininho, tá bom? Combinado? Tamo junto? Então vamos ao que interessa então. Você já deve ter ouvido um dito popular que diz assim: não se pode agradar a gregos ou troianos. Por aí, né? Ou então, nem Jesus agradou a todos. Esse dito popular, ele realmente reflete a impossibilidade da gente satisfazer a todos, não tem como agradar a todo mundo. E quem se sente rejeitado, sem motivo principalmente, geralmente procura fazer exatamente isso para se livrar desse sentimento ruim. E aí o que acontece quando a pessoa faz isso? Vou botar eu na reta, tá? Nós acabamos sentindo uma decepção enorme. E a pessoa fica ali esperando um agradecimento e um possível estreitamento do laço de amizade. O outro nem faz ideia, na verdade, das suas expectativas. Esse desencontro aí, ele acaba gerando uma frustração. E em águas tranquilas, né, a gente até consegue controlar as nossas emoções quando a gente está bem, né? Mas quando está no meio da tempestade, você até acha que está preparado, mas você não está. Nós chegamos algumas vezes ou muitas vezes à exaustão e ao medo. Nós olhamos para todos os lados e nós só queremos ser aceitas, é isso que a gente quer. É difícil para nós que estamos com sentimento de rejeição formar alguns tipos de laços que sejam duradouros e cria aí, né, a gente cria um ciclo vicioso e tortuoso, porque aumenta cada vez mais a sensação da gente estar sendo rejeitado. Se forma ali na nossa mente ali uma crença de rejeição constante. E em todas as situações sociais, a pessoa ela ou acredita estar sendo realmente rejeitada, ou ela imagina e ela acredita que logo ela vai ser rejeitada. Não tem jeito, não tem saída. Em alguns momentos, uma simples conduta que vai gerar dúvida a seu respeito ou um comentário infeliz de repente pode ser suficiente para te trazer, para te fazer se sentir ali no mínimo pensativo em relação a esse assunto. E no pior, já passa a alimentar ali o medo de sentir as emoções ruins que vão surgindo ali com um possível abandono, e aí você vai botando aquele peso todo em cima de você. E você passa a trazer para você justamente aquilo que você não quer. Esse medo, ele começa a agir como um bloqueio para o desenvolvimento de boas relações, por exemplo, que nós podemos até considerar como uma espécie de autossabotagem, a gente pode sentir dessa forma.
Daí você faz como eu fiz no passado, por exemplo. Eu tinha um grupo de amigos, eu não acreditei que eu fazia parte deles e eu não me encaixava, né, a um grupo de pessoas que eu gostava muito, inclusive, eu gostava mesmo deles. Era bom estar com eles, eu gostava daquilo, são pessoas maravilhosas, mas eu tinha medo de ser colocada de lado. E isso acontecia porque eu achava que eu não estava no mesmo naipe que eles. E aí você deve estar perguntando, mas por quê? Porque na minha cabeça eu achava que eu não seria aceita de verdade. Os nossos níveis sociais eram totalmente diferentes e eu me excluí. Naturalmente eu me pus de lado. Mas felizmente isso não é mais uma verdade para mim. E eu encontrei um outro grupo que era mais ou menos no naipe deles ali, um grupo de amigos que são tão bons quanto, e que me mostraram ali o quanto eram satisfeitos e até felizes em me ter do lado, em me ter por perto. E eu entendi uma série de coisas. Mas vamos voltar ao X do problema, que é o X da questão da gente. Acontece mais ou menos assim. Você sente o medo e logo você cria a tua barreira. Você fala assim, eu vou terminar, eu vou embora, eu vou desistir, não me apegar antes de ser rejeitado. Não é mais ou menos assim? Faz sentido para você isso? Você, de repente, você não consegue se entregar totalmente aos teus relacionamentos. E ainda com isso, você ainda prejudica a convivência, né? Você prejudica os teus projetos pessoais, você prejudica ali o teu trabalho, enfim. E isso tudo porque você tem o hábito de morrer de véspera, igual a peru, né? Você já vai morrendo antes do negócio acontecer de verdade. Você vai alimentando sua mente, sempre com a imaginação de um cenário possível, né? De rejeição. Você se retrai e você não dá tudo de si. Isso com medo. Você pensa numa bola de neve. Começa a pensar assim, né? Mas para que eu vou tentar se eu já sei que não vai dar certo? Se eu já sei que a minha ideia vai ser negada. E você se limita, você impede de dar o teu melhor realmente, você fica com o teu potencial só para você. E isso é um egoísmo, não é? Você não acha que é um egoísmo? Você ter tanto para dar e você não dá porque você tem medo de ser rejeitado? Quando o medo da rejeição é muito forte, a nossa tendência é esperar por uma situação bem semelhante a algo que a gente já viveu. E aí a gente acaba que a gente não aproveita o presente e a gente nem descobre as coisas boas nos outros ou na nossa vida atual. Isso acontece muito. Quando algo é negado, né? Quando algo é negado a gente, ou nós percebemos um comportamento estranho de alguém próximo, por exemplo, né? A gente já pensa nisso e a gente passa a acreditar, ainda que inconscientemente, que o passado, aquilo que já aconteceu, que fez eu sentir isso, está prestes a se repetir. E aí a gente se arma contra essa possível ameaça à nossa autoestima e à nossa saúde mental. Olha que loucura. É isso mesmo, é bem isso. Pois isso é triste, né? Mas o medo da rejeição tá bem ali, entre esses trends aí, né? Maiores aí sobre a baixa autoestima. O pior é que a gente sente uma necessidade enorme de agradar o outro. A gente dá uma importância fora do comum para a opinião de terceiros e até de terceiros que nada tem a ver com a nossa vida, que não importam pra gente, que não estão no nosso cotidiano. Nós procuramos fazer de tudo para que os demais tenham uma opinião positiva sobre nós. E aí, caso contrário, a gente entra em desespero por ter medo de ser abandonada e muitas vezes a gente se isola socialmente, né? É melhor se esconder. Sabe aquela história de que as pessoas já estão tão solitárias por não se achar bem-vindas, como se colocasse ali um escudo à nossa frente, fica bem ali, já que nós já fomos tão machucadas tantas vezes, né? Diversas vezes por esse sentimento, pelo sentimento de rejeição. Então, para que arriscar? Para que eu vou arriscar? Me deixa aqui quietinha, no meu canto, é muito mais legal, eu não vou sentir nada, mas eu também não vou sentir nada. Eu ganho mais nada, você não está vivendo? Você está se vendo em alguma dessas circunstâncias que eu acabei de comentar com você? Pode acreditar, de alguma maneira todo mundo vivencia a rejeição ali ao longo da vida. Isso aí todo mundo vai passar. É impossível receber uma resposta positiva em todas as ocasiões. Eu ouvi essa semana de uma aluna, essa semana ainda a gente estava conversando, ela fala, professora, nós não somos ensinados a lidar com frustração, né? A gente não consegue lidar com o não. Os pais e os professores, eles podem até ir te ensinando, né? O não para prevenir comportamentos perigosos ou grosseiros, mas dificilmente nós encontramos orientações mesmo sobre como agir quando alguém de repente nos rejeita, quando alguém diz não pra gente. Quando nós somos crianças e alguém se recusa a brincar com a gente,
pode ser um acontecimento que de repente, da maneira que for, te marque para a vida toda, te marque para sempre. Na adolescência, por exemplo, o adolescente ele pode ser muito cruel muitas vezes, né? Podem até fazer bullying com as pessoas, né? Da mesma área dele ali. É uma forma de rejeitar o próximo, né? E também pode deixar marcas desastrosas ali, marcas profundas, marcas que doem, que você carrega ao longo da tua vida. No próprio ambiente familiar também a gente pode encontrar um monte de casos de rejeição, é ou não? Pais que de repente desaprovam o sonho da vida dos filhos, né, querendo colocar as suas próprias necessidades, ou não gostam de um traço da sua personalidade, ou de repente rejeitam a sua sexualidade. Na separação dos pais também existe esse sentimento de rejeição, enfim. São situações como essas que se repetem diariamente. Dinâmicas familiares negativas podem, de repente, impulsionar um aparecimento do complexo de rejeição ali nítido, né? E em qual padrão você se viu até agora? Se você entender que os sentimentos negativos que vão surgindo aí, que surgem desses acontecimentos, são as coisas que te machucam, você precisa identificar qual deles que faz parte da crença que te acompanha e que te dá esse medo de rejeição. É importante fazer esse exame de consciência. Esses sentimentos se tornam dores emocionais que você vai carregar para o resto da tua vida, se você não cuidar logo, né? Muitas vezes, sem ter consciência de que esse sentimento, né, aquele momento específico foi determinante para a tua condição atual, pode ser um problema para você. Você consegue parar um pouco e pensar sobre isso? Para um pouquinho, pensa. Então, eu vou parando por aqui hoje, né? Já te lembrando que o próximo vídeo será a sequência desse aqui e que eu vou trazer para você 5 maneiras de como você lidar com essa base da rejeição, ok? Mas até aqui foi bom para você? Você tá gostando? Tá fazendo sentido? Conta pra mim, poxa, compartilha aqui comigo. Eu quero muito saber se de fato eu tô fazendo a diferença na tua vida. Eu quero saber se eu tô realmente contribuindo com você. Ah, e lembra aí de deixar o teu gostei, vai interagindo comigo, deixa o teu comentário. E se você ainda não for inscrito ou inscrita no canal, já clica aqui embaixo no vermelhinho, já dá essa força aí, vamos ampliar o alcance desse canal, tá bom? Se inscreve, ativa as notificações para os próximos vídeos, tá bom? Beijo grande, até o próximo. Tchau, tchau.